A mensagem que Diogo Lima enviou às 15h37 de uma quinta-feira destruiu tudo o que ele havia planejado. Um texto carinhoso, quase tímido, destinado a uma colega professora, mas que chegou à mulher que controlava o destino de sua filha, doutora Mariana Vargas, a CEO mais temida da indústria farmacêutica brasileira. Diogo teve exatamente 10 minutos de pânico absoluto antes que a campainha tocasse. 10 minutos para entender que não tinha acabado de perder apenas sua chance de salvar Vitória, mas talvez tivesse iniciado algo que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você nos ouve? Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Diogo Lima olhou para a tela do celular e sentiu seu estômago despencar. O pequeno visto azul embaixo da mensagem piscava como um alarme silencioso, zombando dele. Ele leu novamente as palavras que havia digitado, cada letra agora pesando como chumbo. Oi, Mari. Tô ansioso pro nosso café amanhã. Não consigo parar de pensar no seu sorriso. Será que é muito cedo para dizer que quero te conhecer melhor? Beijo. O problema não era a mensagem em si. O problema era que Marina Silva, a professora de biologia com quem ele havia trocado olhares tímidos na sala dos professores, nunca receberia aquele texto. Em vez disso, a mensagem tinha ido direto para a doutora. Mariana Vargas. A mesma Mariana Vargas que comandava a Biovita Brasil com punho de ferro. A mesma mulher que tinha o poder de aprovar ou negar a entrada de Vitória no programa experimental que poderia salvar a vida de sua filha, a Dama de Gelo. Era assim que as revistas especializadas a chamavam. E ele, em sua infinita estupidez, tinha acabado de enviar uma mensagem de paquera para ela. Diogo passou a mão pelo cabelo castanho escuro, já começando a despenteá-lo de nervosismo. Seus dedos tremiam enquanto ele olhava fixamente para o celular na mesa da cozinha pequena, como se pudesse desfazer o que havia feito apenas com a força do olhar. Eram 15h42. 5 minutos desde o desastre. 5 minutos desde que ele havia destruído a última esperança de Vitória. Como isso tinha acontecido? A reunião na Biovita tinha sido há apenas 3 horas. Uma reunião tensa, sufocante, onde Diogo apresentou mais uma vez o caso de Vitória para a equipe de triagem clínica. Ele tinha levado todos os documentos, todos os exames, todas as cartas de recomendação dos médicos de Vitória. E mais uma vez, tinha sido rejeitado. Os critérios de inclusão são muito específicos, disseram. Infelizmente, sua filha não se enquadra nos parâmetros atuais do estudo. Mas então, no corredor, algo inesperado aconteceu. Doutora Mariana Vargas em pessoa tinha aparecido. Alta, elegante, com um tailleur cinza impecável e cabelos negros presos em um coque perfeito, ela se movia pelo corredor como uma rainha em seu castelo. Diogo nunca tinha estado tão perto dela antes. Só a conhecia das matérias em jornais e revistas de negócios, sempre com aquela expressão séria, calculista, que lhe rendera o apelido. Ela tinha parado ao vê-lo, seus olhos verdes examinando-o com uma intensidade que o fez engolir seco. Senhor. Lima, disse ela, sua voz controlada, mas não totalmente fria. Ouvi sobre seu caso. A decisão da equipe de triagem. Diogo não sabia o que responder. Tinha apenas acenado com a cabeça, sentindo o peso da derrota. Então Mariana fez algo surpreendente. Ela tirou um cartão do bolso interno do blazer e o entregou a ele. Este é meu contato pessoal, disse, seus olhos encontrando os dele por um breve momento. Se precisar falar diretamente comigo sobre o caso de sua filha, use-o. Diogo tinha guardado o cartão como se fosse feito de ouro. De volta para casa, ainda processando aquela interação estranha, ele sentou-se à mesa da cozinha para responder às mensagens acumuladas. Marina Silva tinha mandado um texto animado confirmando o café que haviam marcado. Diogo sorriu ao ler, sentindo uma pontada de esperança em meio ao caos do dia. Pelo menos havia algo bom acontecendo em sua vida. Foi então que ele decidiu salvar o número de Doutora Vargas no celular. Ele digitou Mariana no campo de nome do contato, salvou rapidamente e voltou sua atenção para responder Marina Silva. Exceto que, na pressa,
Na exaustão emocional do dia, ele não percebeu que o WhatsApp tinha selecionado automaticamente o contato mais recente chamado Mariana e enviou a mensagem errada para a pessoa errada. Agora, sentado na cozinha com azulejos descascados e uma geladeira que fazia mais barulho do que deveria, Diogo tentava pensar em alguma forma de consertar aquilo. Apagar a mensagem? Não, ela já tinha visto. Mandar outra explicando? Ele começou a digitar 3 vezes e apagou 3 vezes. Qualquer explicação soaria desesperada, patética. E pior, poderia parecer que ele estava tentando manipulá-la, usar a situação de vitória para ganhar simpatia. O relógio da parede marcava 15h45. 8 minutos desde o envio da mensagem. Diogo se levantou bruscamente, fazendo a cadeira arranhar o piso. Ele precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa. Talvez ligar para o escritório da Biovita, tentar falar com a secretária de Dra. Vargas, explicar que houve um engano técnico. Foi quando a campainha tocou. O som ecoou pela casa pequena como um sino de funeral. Diogo congelou no meio da cozinha, seu coração batendo tão forte que ele podia sentir o pulso latejando nas têmporas. Não era possível. Eram apenas 10 minutos. Ninguém poderia ter chegado tão rápido a menos que... A campainha tocou novamente, mais insistente dessa vez. Com pernas que pareciam feitas de cimento, Diogo caminhou até a porta. Suas mãos suavam enquanto ele segurava a maçaneta. Ele respirou fundo, preparando-se para o pior, e abriu a porta. Dra. Mariana Vargas estava parada na soleira, mas ela não se parecia em nada com a executiva impecável que ele tinha visto mais cedo. Seu cabelo estava ligeiramente desarrumado, como se ela tivesse vindo dirigindo com pressa. Ela tinha tirado o blazer, que agora estava dobrado sobre um braço, revelando uma blusa de seda branca. Seus olhos verdes, normalmente tão controlados e frios, estavam arregalados com algo que Diogo não conseguia identificar. Surpresa? Curiosidade? Raiva contida? Ela segurava o celular na mão direita, a tela ainda mostrando a conversa deles. Senhor Lima, disse Mariana, sua voz mais suave do que ele esperava, mas com uma borda afiada de algo que ele não conseguia nomear. Acho que precisamos conversar. Diogo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seu cérebro tinha desligado completamente. Tudo o que ele conseguia pensar era: ela está aqui. A CEO da Biovita Brasil está na minha porta, por causa de uma mensagem idiota que eu enviei por engano. Dra. Vargas, eu sinto muito. Ele finalmente conseguiu dizer, sua voz saindo rouca. Aquela mensagem não era para a senhora. Foi um erro terrível, Mariana ergueu a mão, interrompendo-o. Posso entrar? A pergunta era simples, mas carregava um peso que Diogo não compreendia totalmente. Ela não parecia furiosa, não parecia ofendida. Ela parecia determinada. E talvez, apenas talvez, um pouco vulnerável sob toda aquela armadura corporativa. Claro, Diogo disse, afastando-se para deixá-la passar. Por favor. Mariana entrou na casa modesta com passos medidos, seus saltos baixos ecoando no piso de tábua corrida. Seus olhos percorreram o ambiente rapidamente, absorvendo tudo. Os brinquedos de Vitória espalhados pelo chão da sala, a pilha de trabalhos para corrigir na mesa lateral, as fotos emolduradas nas paredes mostrando uma garotinha sorridente em várias idades, os medicamentos organizados em uma caixa plástica ao lado do sofá. Papai! A voz fina de Vitória veio do corredor. Diogo se virou e viu sua filha parada ali, usando um pijama rosa com estampa de unicórnios, muito grande para seu corpinho magro. Vitória tinha 7 anos, mas parecia mais nova. A doença tinha roubado dela o crescimento normal, deixando-a pequena e frágil. Seus cabelos castanhos claros, antes grossos e cacheados, agora eram ralos e lisos. Mas seus olhos castanhos ainda brilhavam com aquela curiosidade infantil que nenhum tratamento conseguia apagar. Quem é a moça, papai? Perguntou Vitória, sua cabeça inclinada enquanto estudava a visitante inesperada.
Diogo estava prestes a responder quando Mariana fez algo completamente inesperado. Ela se abaixou, ficando na altura de Vitória, e sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase tímido, mas genuíno. A transformação em seu rosto foi impressionante, suavizando as linhas duras, iluminando seus olhos. Oi, disse Mariana, sua voz perdendo completamente a formalidade corporativa. Eu sou a Mariana. Trabalho na empresa que faz remédios. Vim visitar seu pai para conversar sobre umas coisas importantes. Vitória deu alguns passos à frente, sem medo. Você trabalha na Biovita? Aquela empresa das estrelas? Mariana piscou, surpresa. Das estrelas? É, papai disse que o nome vem de vida e que a marca da empresa tem estrelas, explicou Vitória com seriedade. Eu chamo de empresa das estrelas porque eu gosto de astronomia. Papai me ensinou sobre constelações. Algo passou pelo rosto de Mariana, uma emoção rápida demais para Diogo capturar. Ela assentiu lentamente. Sim, trabalhamos lá. E você está certa. Temos estrelas no nosso logo. Você gosta de estrelas? Gosto muito, disse Vitória animando-se. Minha preferida é Sirius, a mais brilhante do céu. Papai disse que ela fica na constelação do Cão Maior e que é uma estrela binária, o que significa que são duas estrelas girando uma em volta da outra. Vitória estuda muito. Diogo interveio, ainda tentando processar a cena surreal à sua frente. A dama de gelo estava agachada no chão de sua sala, conversando sobre astronomia com sua filha de 7 anos. Ela não pode ir muito à escola por causa dos tratamentos, então eu ensino em casa quando posso. Mariana se levantou devagar, mas manteve seu olhar em Vitória por mais alguns segundos antes de se virar para Diogo. Quando ela olhou para ele novamente, havia algo diferente em seus olhos. Algo mais humano. Senhor Lima, ela disse, sua voz de volta ao tom profissional, mas sem a frieza anterior. Podemos conversar em particular? Diogo assentiu rapidamente. Vitória, amor, pode voltar para o seu quarto? Preciso conversar com a doutora Vargas sobre coisas de adulto. Vitória fez uma careta, mas obedeceu. Tá bom. Tchau, moça das estrelas. Mariana observou a menina ir embora, e Diogo poderia jurar que viu um lampejo de dor cruzar seu rosto. Quando Vitória desapareceu no corredor, Mariana se virou para ele com uma expressão séria. Sobre a mensagem, ela começou, mas Diogo a interrompeu. Por favor, deixe-me explicar. Ele disse rapidamente, as palavras saindo em uma enxurrada nervosa. Eu estava respondendo uma colega de trabalho, Marina Silva. Ela também é professora. Nós marcamos um café e eu estava sendo amigável. Quando salvei seu número mais cedo, eu o coloquei como Mariana, e o WhatsApp deve ter confundido os contatos, e eu não percebi, e acabei enviando para a senhora e... Senhor Lima. Mariana o interrompeu, sua voz mais gentil do que ele esperava. Respire. Diogo parou, percebendo que estava realmente sem ar. Ele inspirou profundamente, sentindo suas mãos tremerem. A mensagem não é por isso que eu vim, disse Mariana. E pela primeira vez, Diogo viu hesitação em seu rosto. Ela olhou ao redor, como se verificando se estavam realmente sozinhos. E então, continuou em voz mais baixa. Quando recebi sua mensagem, eu estava em uma videoconferência com investidores internacionais. Saí da reunião para entender o que estava acontecendo. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Então eu fiz algo que não costumo fazer. Entrei no sistema da Biovita e procurei seu arquivo. O arquivo de Vitória. O coração de Diogo acelerou por um motivo diferente agora. E? Mariana o encarou diretamente, seus olhos verdes intensos e focados. E encontrei algo que me incomodou profundamente, Sr. Lima. Sua filha foi rejeitada do programa experimental 3 vezes nos últimos 4 meses. Eu sei, disse Diogo, a amargura vazando em sua voz. Eles disseram que ela não se enquadrava nos critérios. É sim, mas o que me incomoda, Mariana continuou, sua voz ganhando uma borda afiada, é que os critérios de rejeição mudam a cada aplicação.
Primeira vez, caso não suficientemente severo. Segunda vez, caso severo demais, risco elevado. Terceira vez, perfil genético não compatível. Exceto que eu li o perfil genético de Vitória, Sr. Lima, e ela é exatamente o tipo de paciente que deveria estar nesse programa. Diogo sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. O que você está dizendo? Mariana cruzou os braços, sua postura se tornando mais rígida, mais parecida com a CEO que o mundo conhecia. Estou dizendo que há algo errado aqui, muito errado, e eu pretendo descobrir o quê. A sala de estar de Diogo parecia ter encolhido com a presença de Mariana Vargas. Ela estava parada perto da janela, olhando para a rua tranquila do bairro de classe média em São Paulo, mas Diogo percebia que sua mente estava a quilômetros de distância. Os dedos dela tamborilavam levemente contra o braço cruzado, um sinal de agitação que contrastava completamente com a imagem controlada que ela projetava ao mundo. Doutora Vargas, Diogo começou, sua voz hesitante. Eu não entendo. Por que alguém rejeitaria propositalmente o caso de Vitória? Mariana se virou para encará-lo, e ele viu algo em seus olhos que o surpreendeu. Raiva. Raiva pura e controlada, direcionada não a ele, mas a alguém ou algo dentro de sua própria empresa. É exatamente o que eu pretendo descobrir, ela disse. Mas há padrões estranhos nos dados. Vitória não é a única. Nos últimos 6 meses, pelo menos 8 casos com perfis ideais foram rejeitados com justificativas que não fazem sentido técnico. Ela puxou o tablet da bolsa que havia deixado no sofá e mostrou a ele uma planilha cheia de números e códigos que Diogo não compreendia completamente. Olhe aqui. Todos esses pacientes têm marcadores genéticos quase idênticos. Todos têm progressão da doença moderada a severa. Todos deveriam estar no programa. E todos foram rejeitados por Dr. Marcelo Avelar. Quem é ele? Perguntou Diogo, sentando-se pesadamente no sofá. Meu vice-presidente de pesquisa clínica, respondeu Mariana, sua voz carregada de uma tensão que ela mal conseguia conter. Ele supervisiona todas as decisões de triagem para os programas experimentais. Tecnicamente, ele tem autonomia para essas decisões. Mas isso... Ela apontou para a tela. Isso não é normal. Diogo passou a mão pelo rosto, sentindo o peso de 4 meses de rejeições e esperanças destruídas agora, ganhando um novo significado. O que você vai fazer? Mariana guardou o tablet e o encarou diretamente. Vou investigar. Discretamente, por enquanto. Se houver algo irregular acontecendo na minha empresa, eu preciso de provas sólidas antes de agir. Ela hesitou, e pela primeira vez desde que chegara, pareceu insegura. Mas enquanto isso, quero que saiba que vou pessoalmente revisar o caso de Vitória. Amanhã de manhã, primeira coisa que farei. Diogo sentiu lágrimas ameaçando surgir, mas as segurou. Por quê? Por que está fazendo isso? A pergunta pareceu pegar Mariana desprevenida. Ela abriu a boca, fechou-a novamente e então olhou na direção do corredor onde Vitória havia desaparecido minutos antes. Por quê? Ela disse finalmente, sua voz mais suave, quase vulnerável. Eu construí a Biovita para salvar crianças, e se minha própria empresa está falhando com elas... Ela não terminou a frase, mas Diogo entendeu o peso por trás das palavras não ditas. Depois que Mariana partiu, deixando um cartão de visita com um número diferente do anterior, meu celular pessoal, me ligue se precisar de qualquer coisa. Diogo ficou parado na sala por longos minutos, tentando processar tudo o que havia acontecido. Uma mensagem enviada por engano tinha se transformado em algo que ele nunca poderia ter previsto. Papai? A voz de Vitória o tirou de seus pensamentos. Ela estava parada na entrada da sala, segurando seu cobertor favorito, aquele com estampa de planetas e estrelas. A moça já foi embora? Já, meu amor, disse Diogo abrindo os braços. Vitória correu para ele, e ele a pegou no colo, mesmo sabendo que ela estava grande demais para isso. Mas ela era tão leve, tão frágil. Ele a abraçou forte, respirando o cheiro do shampoo infantil em seu cabelo ralo. Ela é bonita, disse Vitória,
sua voz abafada contra o ombro do pai. E foi legal comigo. Não como aqueles médicos que ficam olhando para o computador e não para mim. Diogo sentiu seu coração apertar. Ela pareceu gostar de você também. Papai. Vitória se afastou um pouco para olhar para ele, seus olhos castanhos sérios demais para uma criança de 7 anos. Ela vai conseguir me colocar no tratamento? A pergunta direta, tão típica de Vitória, atingiu Diogo como um soco. Ele nunca havia mentido para ela sobre a gravidade de sua condição, sempre acreditando que ela merecia a verdade. Mas agora, com essa nova esperança frágil, ele não sabia o que dizer. Ela vai tentar, ele respondeu honestamente. Mas amor, não podemos ter certeza de nada ainda, ok? Não quero que você se decepcione se... Eu sei, papai. Vitória o interrompeu, passando sua mãozinha pequena pelo rosto dele. Você sempre diz que a gente tem que ter esperança, mas também tem que ser realista. Mas sabe o quê? Eu tenho um pressentimento bom sobre ela. Diogo sorriu apesar da dor no peito. E desde quando você tem pressentimentos? Desde agora, disse Vitória com uma seriedade cômica. Meu pressentimento diz que ela vai nos ajudar e também diz que ela é uma pessoa triste que precisa de amigos. A observação infantil, tão perspicaz e inocente ao mesmo tempo, deixou Diogo sem palavras. Vitória sempre teve essa capacidade de ver através das pessoas, de perceber coisas que adultos deliberadamente ignoravam. Naquela noite, depois de colocar Vitória para dormir, Diogo se pegou fazendo algo que não fazia há muito tempo, pesquisando sobre alguém na internet. Ele digitou Mariana Vargas no Google e foi inundado por resultados. Artigos de negócios descrevendo-a como impiedosa, brilhante e revolucionária. Fotos dela em conferências internacionais, sempre com aquela expressão controlada, quase fria. Uma entrevista na Veja de 2 anos atrás, onde ela falava sobre a importância de manter emoções separadas de decisões de negócios. Sentimentalismo não salva vidas, ela havia dito. Ciência rigorosa e eficiência salvam. Mas então Diogo encontrou algo diferente. Um artigo antigo, de 15 anos atrás, do estado de São Paulo. A matéria era sobre um caso de leucemia infantil que havia comovido o país. Um adolescente de 15 anos, Gabriel Vargas, tinha morrido esperando aprovação para um tratamento experimental importado. O processo burocrático tinha demorado demais. Ao lado do texto, havia uma foto da família no funeral. E lá, uma jovem Mariana, com 20 e poucos anos, o rosto devastado pela dor. Diogo leu o artigo com o coração apertado. Gabriel era seu irmão gêmeo. Eles eram inseparáveis. Mariana estava cursando bioquímica na USP na época e havia abandonado temporariamente os estudos para cuidar dele nos últimos meses de vida. Agora, as peças começavam a se encaixar. A Biovita. O foco em doenças raras e tratamentos experimentais. A reputação de ser inflexível com regulamentos e protocolos. Mariana não era fria por natureza. Ela era protegida. Ela havia transformado sua dor em propósito, mas no processo tinha se distanciado da própria razão pela qual começou. Diogo olhou para a foto antiga de Mariana por um longo tempo. Havia algo em seus olhos naquela foto, uma dor crua que ele reconhecia. Era a mesma dor que ele via no espelho todas as manhãs desde que Vitória foi diagnosticada. No outro lado da cidade, em um apartamento minimalista no Itaim Bibi, Mariana Vargas estava sentada em sua sala de estar, cercada por 3 monitores de computador. Ela havia voltado para casa, trocado o tailleur por roupas confortáveis e mergulhado completamente nos arquivos da Biovita. À sua frente, na tela principal, estava o arquivo completo de Vitória Lima. Mariana o havia lido 3 vezes, e a cada leitura, sua raiva aumentava. A menina era uma candidata perfeita. Idade certa, marcadores genéticos ideais, progressão da doença dentro dos parâmetros estabelecidos. Não havia absolutamente nenhuma razão técnica para as rejeições. Mariana abriu outro arquivo, depois outro. Todos os casos rejeitados por Marcelo Avelar nos últimos 6 meses.
E então, ela viu o padrão que seu instinto havia detectado mais cedo. Todos tinham algo em comum além do perfil médico. Todos eram pacientes de baixa renda, dependentes do SUS, sem condições de pagar por tratamentos particulares. Ela se recostou na cadeira, sua mente trabalhando rapidamente. Marcelo era ambicioso, ela sempre soube disso. Mas seria ele capaz de manipular dados de pacientes para... Para quê? Qual seria o benefício de rejeitar justamente os melhores candidatos? Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Daiane, sua assistente de longa data. Desculpe ligar tarde, doutora Vargas, disse Daiane, sua voz tensa. Mas você pediu para eu monitorar atividades incomuns no sistema. Dr. Avelar acabou de fazer login há 5 minutos e está acessando arquivos de pacientes rejeitados. Mariana se inclinou para a frente. Quais arquivos? Todos os mesmos que você estava olhando hoje mais cedo, respondeu Diane. E tem mais. Ele está enviando e-mails para um endereço externo que não reconheço. Consiga esses e-mails, ordenou Mariana, já se levantando. Use qualquer recurso legal que tivermos. Quero saber para quem ele está enviando informações e por quê. Depois de desligar, Mariana caminhou até a janela do chão ao teto de seu apartamento, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. São Paulo pulsava com vida mesmo àquela hora da noite. Milhões de luzes cintilando como estrelas terrestres. Estrelas. Vitória tinha chamado a Biovita de Empresa das Estrelas. Mariana sorriu levemente com a lembrança. Quando foi a última vez que alguém havia olhado para sua empresa e visto algo bonito, algo esperançoso, em vez de apenas uma corporação farmacêutica? Ela se pegou pensando na casa de Diogo Lima. Pequena, modesta, cheia de vida apesar, ou talvez por causa, das dificuldades. Os brinquedos espalhados, as fotos nas paredes, o amor óbvio entre pai e filha. Era tão diferente de seu apartamento impecável, onde cada objeto tinha seu lugar e nada estava fora de ordem. E então havia a própria Vitória. Aquela menina pequena e frágil, mas com olhos tão inteligentes, tão vivos. A forma como ela havia falado sobre Sírios, sobre estrelas binárias girando uma em torno da outra. Gabriel teria gostado dela. Gabriel. Mariana fechou os olhos, permitindo-se por um breve momento lembrar. Lembrar do irmão que ria de suas piadas ruins, que a ajudava com lição de casa, que sonhava em ser astronauta. Lembrar dos últimos meses no hospital, quando a esperança ia minguando dia após dia. Lembrar da burocracia cruel que os impediu de tentar o tratamento experimental que talvez pudesse tê-lo salvado. Ela havia jurado no funeral dele que faria diferente. Que construiria uma empresa onde a ciência viesse primeiro, onde os protocolos fossem seguidos à risca, porque protocolos salvavam vidas. Onde decisões emocionais não atrapalhassem o progresso científico. Mas em algum lugar ao longo do caminho, ela havia se tornado a mesma coisa que odiava. Inflexível, distante, escondida atrás de regras e regulamentos, usando-os como escudo contra o mesmo tipo de dor que a havia moldado. Até hoje à tarde, quando ela recebeu aquela mensagem absurda. Ela deveria ter ignorado ou respondido educadamente explicando o engano. Mas algo na mensagem, na vulnerabilidade acidental dela, a tinha feito parar. E então, quando ela olhou o arquivo de Diogo Lima no sistema, quando viu a foto de Vitória nos documentos médicos, aquele sorriso frágil, mas real, algo dentro dela havia quebrado. Ou talvez não quebrado, talvez despertado. Mariana abriu os olhos e olhou para seu reflexo na janela. Uma mulher de 39 anos, bem-sucedida, poderosa, respeitada e completamente sozinha. Moça das estrelas, ela murmurou para si mesma e pela primeira vez em anos sentiu vontade de sorrir de verdade. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Daiane. Consegui os e-mails. Você vai querer ver isso imediatamente. Mariana voltou para os computadores, mas antes de abrir os arquivos que Daiane havia enviado, ela fez algo impulsivo. Abriu o WhatsApp e encontrou a conversa com Diogo Lima. A mensagem dele ainda estava lá,
Aquelas palavras destinadas a outra pessoa, mas que haviam chegado a ela. Ela digitou: Senhor Lima, desculpe a hora. Só queria que soubesse que ainda estou trabalhando no caso de Vitória. E obrigada por me receber hoje. Foi esclarecedor. MV. Ela hesitou, o dedo sobre o botão de enviar. Isso era profissional demais? Frio demais? Ou talvez pessoal demais, considerando as circunstâncias estranhas? Antes que pudesse pensar demais, ela enviou a mensagem. No outro lado da cidade, Diogo estava quase adormecendo quando seu celular vibrou. Ele pegou o aparelho, esperando uma mensagem de Marina Silva. Em vez disso, era de Mariana Vargas. Ele leu a mensagem uma vez, depois outra. Havia algo nela, uma vulnerabilidade sutil nas palavras escolhidas, que o fez sorrir. Esclarecedor. Que palavra interessante para descrever aquela tarde bizarra. Ele digitou uma resposta. Obrigado por não me processar por assédio acidental. E obrigado por acreditar em nós. Vitória já está chamando você de Moça das Estrelas. Durma bem. Diogo. Desta vez, ele não hesitou antes de enviar. Quando Mariana leu a resposta dele, sozinha em seu apartamento imaculado, ela sentiu algo estranho acontecer. Algo que ela não sentia há muito tempo. Ela sorriu. Um sorriso real, pequeno mas genuíno, que alcançou seus olhos e aqueceu algo dentro de seu peito que há muito tempo estava congelado. Moça das Estrelas, ela repetiu em voz alta, e a solidão do apartamento pareceu um pouco menos opressora. Então, ela abriu os e-mails que Daiane havia conseguido e começou a ler. E conforme lia, seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de determinação fria e calculista. Marcelo Avelar não estava apenas rejeitando pacientes. Ele estava vendendo seus dados genéticos para um laboratório concorrente na Suíça. E os pacientes que ele escolhia para vender eram precisamente aqueles cujos perfis genéticos mostrariam os melhores resultados com o tratamento da Biovita. Era sabotagem. Sabotagem calculada, cruel e criminosa. E Mariana Vargas, a Dama de Gelo, estava prestes a mostrar exatamente por que ela havia ganhado aquele apelido. 3 dias depois da visita inesperada, Diogo recebeu uma mensagem de Mariana às 6 da manhã. Preciso falar com você, pessoalmente. Posso passar aí às 19 horas? Tenho novidades sobre Vitória e outras coisas que precisa saber. Diogo passou o dia inteiro em estado de ansiedade controlada, lecionando suas aulas de história no automático enquanto sua mente girava entre esperança e medo. Outras coisas. O que isso significava? Boas notícias? Más notícias? E por que ela queria falar pessoalmente em vez de apenas ligar? Às 18h45, ele já havia arrumado a casa 2 vezes, preparado café fresco e trocado de camisa 3 vezes antes de decidir pela primeira. Vitória, sempre observadora, notou seu nervosismo. Papai, você tá esquisito, ela disse sentada à mesa da cozinha colorindo um desenho de constelações. Tá nervoso por causa da Moça das Estrelas? Não estou nervoso, mentiu Diogo, ajeitando as almofadas do sofá pela 4ª vez. Tá sim. Você só arruma a casa assim quando a vovó vem visitar. Antes que Diogo pudesse responder, a campainha tocou. Ele respirou fundo e foi atender. Mariana estava na porta, mas algo nela era diferente. Ela não usava tailleur desta vez, mas calça jeans escura e uma blusa azul marinho simples. Seu cabelo estava solto, caindo em ondas naturais pelos ombros. Ela carregava uma sacola de papel pardo em uma mão e parecia cansada, mas também determinada. Oi, ela disse, e seu sorriso, embora pequeno, era genuíno. Desculpe aparecer de novo sem aviso prévio. Parece que estou fazendo disso um hábito. Tudo bem, disse Diogo, afastando-se para deixá-la entrar. Você disse que tinha novidades? Mariana entrou, e para surpresa de Diogo, foi direto até a mesa da cozinha onde Vitória estava. Oi, Vitória. Trouxe uma coisa para você. Da sacola, ela tirou um livro grande com capa dura. Atlas Celeste Ilustrado. Os olhos de Vitória se arregalaram. Para mim? Ela perguntou incrédula.
Pra você, confirmou Mariana, colocando o livro na mesa. Você disse que gostava de astronomia. Este livro tem mapas de todas as constelações visíveis do hemisfério sul e fotos reais do telescópio espacial. Vitória pegou o livro com reverência, abrindo-o cuidadosamente. É lindo, ela sussurrou. Então olhou para Mariana com aqueles olhos castanhos sérios. Obrigada, moça das estrelas. Algo passou pelo rosto de Mariana, uma emoção que ela rapidamente controlou, mas não antes de Diogo notar o brilho de lágrimas contidas. De nada, querida. Depois que Vitória voltou animada para o quarto com seu novo tesouro, Mariana e Diogo ficaram sozinhos na cozinha. Ela aceitou uma xícara de café e se sentou à mesa, o cansaço finalmente visível em sua postura. Então, começou Diogo, sentando-se à frente dela. As novidades? Mariana respirou fundo. Primeiro, a boa notícia. Vitória foi aceita no programa experimental. Aprovação efetiva começando na próxima semana. Todos os custos cobertos pela Biovita, incluindo medicações de suporte e acompanhamento integral. Diogo sentiu o mundo parar. O quê? Sério? Como... Eu revisei pessoalmente o caso dela, explicou Mariana. E usei minha autoridade como CEO para sobrepor a decisão anterior. Tecnicamente é algo que eu raramente faço, mas neste caso... Ela pausou. Havia motivos justificados. Diogo sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto antes mesmo de perceber que estava chorando. 4 meses. 4 meses de rejeições, de noites sem dormir, de ver sua filha definhar lentamente. E agora... Obrigado. Ele conseguiu dizer, sua voz embargada. Eu nem sei como agradecer. Você não tem ideia do que isso significa. Tenho ideia, disse Mariana suavemente, e havia algo em sua voz que fez Diogo olhar para ela com mais atenção. Acredite, eu tenho. Ela tomou um gole do café, como se precisasse de coragem para continuar. Mas há mais que você precisa saber, sobre por que Vitória foi rejeitada e sobre o que descobri nos últimos dias. Durante a próxima meia hora, Mariana contou tudo. Sobre Marcelo Avelar e o esquema de venda de dados genéticos. Sobre os 8 pacientes rejeitados, todos com perfis ideais, todos de baixa renda. Sobre como ele estava sabotando o próprio programa que deveria supervisionar. Mas por quê? Perguntou Diogo, horrorizado. Por que fazer isso? Dinheiro, respondeu Mariana, sua voz dura. O laboratório suíço está desenvolvendo um tratamento concorrente. Eles pagavam a Marcelo por dados de pacientes que mostrariam os melhores resultados. Com essas informações, eles podiam ajustar o tratamento deles e nos ultrapassar. E Marcelo se certificava de que nossos melhores candidatos nunca entrassem no programa, atrasando nossos próprios resultados. Isso é monstruoso, disse Diogo. É criminoso, corrigiu Mariana. E amanhã vou expô-lo publicamente em uma reunião de conselho. Tenho todas as provas, e-mails, transferências bancárias, arquivos adulterados. Ele vai ser demitido e provavelmente preso. Diogo a observou, vendo a raiva controlada em seus olhos, a tensão em seus ombros. Mas... Mariana piscou. Mas o quê? Tem um mais aí, disse Diogo gentilmente. Posso ver. Você está feliz em expô-lo, está certa do que precisa fazer, mas tem algo mais te incomodando. Mariana o encarou por um longo momento, e Diogo viu as defesas dela vacilarem. Como você... Ela começou, mas não terminou a pergunta. Sou professor, disse Diogo com um meio sorriso. Aprendi a ler pessoas. Especialmente quando elas estão carregando algo pesado. Mariana desviou o olhar, fitando a xícara de café em suas mãos. Quando falou novamente, sua voz era mais baixa, mais vulnerável do que Diogo já tinha ouvido. Eu construí a Biovita para ser diferente, ela disse. Para ser melhor. Depois que meu irmão morreu por causa de burocracia e incompetência, eu jurei que faria diferente. Que criaria um lugar onde as decisões fossem baseadas em ciência, não em dinheiro ou política.
E agora descubro que debaixo do meu nariz, alguém estava fazendo exatamente o oposto. Ela finalmente olhou para ele, e Diogo viu dor real em seus olhos. Isso é culpa minha, Diogo. Eu estava tão focada em crescimento, em expandir, em provar que eu podia construir um império farmacêutico ético, que parei de prestar atenção no que realmente importava. Nas pessoas, nas crianças como Vitória que precisavam de ajuda. Você não pode se culpar por alguém ser corrupto, disse Diogo. Posso me culpar por criar um ambiente onde isso era possível, retrucou Mariana. Por me tornar tão distante, tão focada em números e protocolos, que perdi de vista por que comecei tudo isso. Diogo se inclinou para a frente. Você salvou minha filha. Quando descobriu o erro, você o corrigiu. Isso não conta? Só descobri por acaso, disse Mariana, sua voz carregada de frustração. Por causa de uma mensagem enviada por engano que me forçou a olhar mais de perto. Quantas outras vitórias existem que eu não vi? Quantas famílias eu falhei porque estava escondida no meu escritório, escondida atrás das minhas regras? O silêncio que seguiu foi pesado. Diogo podia ver Mariana lutando com algo interno, algo que ia além da situação com Marcelo. Pesquisei sobre você, ele disse finalmente. Sobre seu irmão, Gabriel. Mariana enrijeceu, seus olhos se arregalando. Você... Por quê? Porque eu precisava entender, disse Diogo honestamente. Entender por que você veio até aqui, por que se importou. E então li sobre Gabriel e tudo fez sentido. Mariana se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Ela ficou lá parada, de costas para ele, seus ombros tensos. Diogo podia ver que ela estava tremendo levemente. Ele tinha 15 anos, ela disse, sua voz tão baixa que Diogo mal conseguia ouvi-la. Éramos gêmeos, inseparáveis desde que nascemos. Quando ele foi diagnosticado com leucemia, eu tinha certeza de que íamos superá-lo juntos. Gabriel era forte, corajoso. Ele lutou tanto. Sua voz falhou e ela parou, respirando fundo para se recompor. Havia um tratamento experimental, continuou. Nos Estados Unidos. As taxas de sucesso eram promissoras, mas o processo de aprovação demorou meses. Meses de burocracia, de papelada, de espera. E enquanto esperávamos, Gabriel ficava mais fraco. Quando a aprovação finalmente veio, era tarde demais. Ele morreu 3 dias depois. Diogo se levantou e caminhou até ela. Ele podia ver lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto de Mariana, refletidas no vidro da janela. Eu prometi a ele, ela sussurrou. No hospital, nos últimos dias. Prometi que faria algo, que outras famílias não passariam pelo que passamos. E então criei a Biovita, construí tudo do zero. Trabalhei 16 horas por dia durante anos. Mas em algum lugar no caminho, eu me esqueci dele. Esqueci de Gabriel, do porquê eu estava fazendo tudo isso. Ela se virou para Diogo, e pela primeira vez desde que se conheceram, sua máscara havia caído completamente. Não havia mais a CEO poderosa, a dama de gelo. Havia apenas uma mulher de 39 anos carregando 20 anos de dor e culpa. Eu me tornei tudo aquilo que eu odiava, ela disse, sua voz quebrando. Fria, distante, escondida atrás de protocolos e regras. E se precisei de uma mensagem enviada por engano para me lembrar de por que comecei, o que isso diz sobre mim? Diogo não pensou, apenas agiu. Ele deu um passo à frente e a abraçou. Mariana ficou rígida por um momento, mas então algo nela cedeu. Ela enterrou o rosto no ombro dele e chorou. Chorou de uma forma que deixava claro que ela não fazia isso há muito, muito tempo. Chorou por Gabriel, pela menina que ela era 20 anos atrás, pela mulher que tinha se tornado, por todas as vitórias que ela não tinha visto. Diogo apenas a segurou, uma mão acariciando suavemente seus cabelos, deixando-a liberar 2 décadas de dor reprimida. Ele não disse nada. Não tentou consolá-la com palavras vazias, apenas esteve presente. Depois de alguns minutos, Mariana se afastou lentamente, limpando o rosto com as mãos. Desculpe, ela disse, sua voz rouca. Isso foi...
Não sei o que deu em mim. Não se desculpe, disse Diogo firmemente. Nunca se desculpe por ser humana. Mariana o olhou, realmente o olhou, pela primeira vez. E algo passou entre eles naquele momento, uma conexão que ia além de gratidão ou circunstância. Sabe o que é estranho? Ela disse, um sorriso pequeno e triste aparecendo em seu rosto. Nos últimos 15 anos, construí uma empresa bilionária, ganhei prêmios internacionais, fui na capa de todas as revistas de negócios importantes. Mas essa é a primeira vez em muito tempo que me sinto real. Você é real, disse Diogo. Sempre foi. Só precisava se lembrar disso. Mariana ficou em silêncio por um momento, depois disse: Sua filha me disse algo na primeira vez que vim aqui. Ela disse que eu era uma pessoa triste que precisava de amigos. Diogo sorriu. Vitória tem um talento para ver através das pessoas. Ela estava certa, admitiu Mariana. Eu não tenho amigos, tenho colegas, contatos profissionais, conhecidos. Mas amigos de verdade, pessoas com quem posso ser eu mesma, não tenho ninguém assim há anos. Por que não? Perguntou Diogo suavemente. Mariana olhou para suas mãos. Porque é mais fácil manter distância, mais seguro. Se você não deixa ninguém entrar, ninguém pode te machucar, ninguém pode te decepcionar, ninguém pode morrer e te deixar destruída. Mas também ninguém pode te fazer feliz, disse Diogo. Ninguém pode te fazer rir ou te lembrar de por que vale a pena acordar de manhã. Solidão é uma forma de sobrevivência, Mariana, mas não é uma forma de viver. Os olhos de Mariana se encontraram com os dele, e Diogo viu algo neles que o fez perder o fôlego. Vulnerabilidade, esperança e talvez, apenas talvez, o começo de algo mais. Eu tenho medo, ela admitiu em um sussurro, de me aproximar, de me importar. Porque toda vez que me importei com alguém, eu perdi. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 19. Gabriel morreu. E eu aprendi que é mais seguro não sentir nada. Mas você está sentindo agora, disse Diogo. Sentiu quando viu Vitória. Sentiu quando descobriu o que Marcelo estava fazendo. Sentiu agora quando chorou por Gabriel. E sim, sentir dói às vezes, mas também é a única coisa que nos faz humanos. Mariana deu um passo mais perto dele, seus olhos buscando os dele como se estivesse procurando por respostas. E se eu não souber como fazer isso? Como me abrir? Como deixar alguém entrar? Então você aprende, disse Diogo, seu coração batendo mais rápido. Um passo de cada vez, começando com pequenas coisas, como aceitar um café com um professor de história que acidentalmente flertou com você. Um sorriso genuíno, o primeiro real que Diogo já tinha visto nela, iluminou o rosto de Mariana. Isso foi uma tentativa de me convidar para sair? Talvez, admitiu Diogo, sentindo seu próprio rosto esquentar. Se você estiver interessada, sem pressão, sem expectativas, só dois humanos tentando lembrar como é se conectar com alguém. Mariana ficou em silêncio por um longo momento, e Diogo podia ver a batalha interna acontecendo. A parte dela que queria recuar, se proteger, voltar para a segurança da solidão. E a parte que estava cansada de estar sozinha, que ansiava por conexão, por sentir algo real. Eu adoraria, ela disse finalmente, sua voz mal mais que um sussurro. Mas, Diogo, eu não sei se sei como fazer isso, como namorar, como ser normal. Faz tanto tempo. Então descobriremos juntos, disse Diogo, sem pressa, sem pressão, apenas vendo o que acontece. Naquele momento, com a luz suave da cozinha envolvendo-os, com o som distante de Vitória cantarolando em seu quarto, algo mudou irrevocavelmente entre eles. Não foi dramático, não foi cinematográfico. Foi apenas dois seres humanos feridos, cansados de carregar suas dores sozinhos, decidindo tentar algo assustador e maravilhoso. Tentar confiar novamente. Tentar sentir novamente. Tentar viver novamente. A sala de reuniões do Conselho da Biovita Brasil nunca havia visto nada parecido. Mariana Vargas estava de pé na cabeceira da mesa de mogno, uma tela gigante atrás dela,
exibindo e-mails, planilhas e transferências bancárias. 12 membros do conselho a observavam em silêncio tenso, e no meio deles, com o rosto cada vez mais pálido, estava Dr. Marcelo Avelar. Como podem ver, disse Mariana, sua voz fria e precisa como bisturi, nos últimos 8 meses, Dr. Avelar rejeitou sistematicamente os candidatos mais qualificados para nosso programa de terapia genética. E aqui, ela clicou para o próximo slide. Temos as transferências bancárias recebidas de uma conta suíça vinculada ao laboratório Hoffmann AG, nosso principal concorrente. Marcelo se levantou bruscamente. Isso é absurdo. Mariana, você está fazendo acusações sérias sem provas? Mariana o interrompeu, sua voz ganhando uma borda afiada. Daiane, por favor, reproduza o áudio. A assistente de Mariana apertou um botão, e a voz de Marcelo encheu a sala, clara e inconfundível, em uma conversa telefônica. Sim, tenho mais 3 perfis genéticos ideais. Crianças de baixa renda, sem recursos para tratamentos alternativos. Seus dados vão acelerar seus testes em pelo menos 6 meses. Sim, a transferência pode ser feita para a mesma conta. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Marcelo tinha ficado branco, suas mãos agarrando o encosto da cadeira. Você não tinha autorização para gravar, ele começou, mas sua voz falhou. Autorização judicial, disse Mariana friamente, colocando um documento na mesa. Obtida ontem, após apresentar evidências preliminares ao Ministério Público. Dr. Avelar, você não apenas traiu esta empresa. Você condenou crianças doentes à morte ou sofrimento prolongado por dinheiro. Crianças cujos dados você vendeu, cujas vidas você considerou descartáveis. Ela fez uma pausa, e quando falou novamente, havia algo de pessoal em sua voz. Uma dessas crianças é Vitória Lima, 7 anos, fibrose cística. Seu perfil genético era perfeito para nosso programa. Mas você a rejeitou 3 vezes porque ela era boa demais. Porque os resultados que ela mostraria beneficiariam nossa pesquisa, e você estava sendo pago para sabotar exatamente isso. Mariana se inclinou para a frente, suas mãos apoiadas na mesa, seus olhos verdes fixos em Marcelo com intensidade glacial. Quantas crianças, Marcelo? Quantas vitórias você sentenciou enquanto enchia seus bolsos? Eu posso explicar, Marcelo gaguejou. Não precisa, disse Mariana. A Polícia Federal está esperando lá fora para fazer isso por você. Sua demissão é efetiva imediatamente, e todos os seus bônus e ações serão revertidos para um fundo de compensação para as famílias que você prejudicou. E Marcelo? Ela se endireitou, e pela primeira vez, um sorriso frio tocou seus lábios. Espero que o dinheiro tenha valido a pena, porque você nunca mais trabalhará em pesquisa médica enquanto eu estiver viva. 2 seguranças entraram na sala, junto com oficiais federais. Marcelo tentou protestar, mas foi silenciosamente escoltado para fora. Quando a porta se fechou atrás dele, Mariana se virou para o conselho. Damas e cavalheiros, ela disse, sua voz mais suave agora, mas não menos determinada. Isso não é apenas sobre um homem corrupto. É sobre a cultura que permitiu que isso acontecesse. Uma cultura que eu, como CEO, ajudei a criar. Uma cultura onde números importavam mais que pessoas, onde eficiência era valorizada acima de empatia. Ela clicou para o último slide, mostrando fotos de crianças. Vitória estava entre elas. Estas são as 8 crianças que foram rejeitadas injustamente. A partir de hoje, todas elas serão admitidas em nossos programas experimentais, com todos os custos cobertos pela Biovita. Mas mais do que isso, estou propondo uma reestruturação completa de como tomamos decisões de triagem. Quero um comitê de revisão independente. Quero transparência total. E quero que cada caso rejeitado seja revisado por múltiplos especialistas, não apenas um. Um dos conselheiros mais velhos, Dr. Tavares, levantou a mão. Doutora Vargas, com todo respeito, isso vai aumentar significativamente nossos custos operacionais e diminuir nossa eficiência. Mariana o encarou. Dr. Tavares,
Meu irmão morreu esperando por tratamento experimental há 20 anos. Eu construí esta empresa para garantir que outras famílias não passassem pelo que a minha passou. Se salvar mais vidas significa menos lucro no curto prazo, então que assim seja. Porque no final, não é sobre quanto dinheiro fazemos. É sobre quantas vidas salvamos. E se o conselho não pode apoiar isso, então talvez precisem de uma nova CEO. O silêncio que seguiu era carregado de tensão. Então, para a surpresa de Mariana, Dr. Tavares sorriu. Não, doutora Vargas. Acho que precisamos exatamente da CEO que temos. Alguém que finalmente se lembrou do porquê começamos tudo isso. Aprovo a moção. Um por um, os outros conselheiros concordaram. Quando a reunião terminou, Mariana saiu da sala e foi direto para o banheiro feminino. Ela trancou-se em uma cabine e deixou-se tremer. Havia sido aterrorizante confrontar Marcelo publicamente, propor mudanças tão radicais, arriscar sua posição. Mas pela primeira vez em anos, ela se sentiu verdadeiramente alinhada com seus valores. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Diogo. Vitória começa o tratamento hoje. Ela queria que eu te mandasse uma foto. A imagem mostrava Vitória em uma cama de hospital, sorrindo amplamente, fazendo sinal de positivo com ambas as mãos. Ela usava um pijama com estampa de planetas e segurava o atlas celeste que Mariana havia dado a ela. Mariana sorriu através das lágrimas. Estou a caminho, ela digitou de volta. 6 meses depois, a vida havia mudado de formas que nenhum deles poderia ter previsto. Vitória estava respondendo extraordinariamente bem ao tratamento. Seu peso havia aumentado, seu cabelo estava crescendo de volta mais espesso. E pela primeira vez em 2 anos, ela tinha energia suficiente para voltar à escola presencialmente algumas vezes por semana. Os médicos estavam cautelosamente otimistas, uma frase que para Diogo soava como música celestial. Mariana havia se tornado presença constante em suas vidas, de formas grandes e pequenas. Ela aparecia para jantares às quartas-feiras, sempre trazendo algo, livros para Vitória, comida que ela havia tentado cozinhar com resultados variados, ou simplesmente ela mesma, cansada do trabalho, mas sorrindo genuinamente quando via os dois. A Biovita estava passando por transformações profundas. A nova política de triagem já havia aprovado 17 pacientes adicionais que teriam sido rejeitados sob o sistema antigo. A empresa havia lançado um programa de bolsas para famílias de baixa renda, garantindo que custo nunca mais seria barreira para tratamento. E Mariana, a antiga dama de gelo, estava sendo entrevistada em programas de TV não sobre lucros e crescimento, mas sobre ética médica e responsabilidade corporativa. Você mudou, disse Daiane uma tarde, entrando no escritório de Mariana com documentos para assinar. Não de forma ruim, só diferente. Mariana olhou para cima dos papéis, surpresa. Como assim? Você sorri agora, disse Daiane simplesmente. De verdade, não aquele sorriso profissional de revista. E você sai do escritório antes das 8 da noite. E, ela adicionou com um sorriso conspiratório, você verifica o celular e sorri quando pensa que ninguém está olhando. Mariana sentiu seu rosto esquentar. Estou apenas tentando encontrar equilíbrio. Equilíbrio tem nome? Perguntou Daiane, sua sobrancelha arqueada. Começa com D. Daiane. Mariana começou, mas não conseguiu terminar a repreensão porque sim, era sobre Diogo. Era sobre como ele a fazia rir com histórias sobre seus alunos de ensino médio. Era sobre como Vitória a chamava de Tia Mari, agora. Era sobre como, pela primeira vez em 20 anos, ela tinha algo para esperar além de trabalho. É sério entre vocês? Perguntou Daiane, mais gentilmente agora. Mariana pensou sobre isso. Ela e Diogo haviam ido devagar, extremamente devagar. Alguns jantares. Caminhadas no parque com Vitória. Conversas longas na cozinha dele depois que Vitória dormia, falando sobre tudo e nada. Eles ainda não haviam definido o que eram exatamente, mas havia algo ali, algo real e assustador e maravilhoso. Não sei, admitiu Mariana, mas estou querendo descobrir.
Naquela noite, Mariana chegou à casa de Diogo para mais um jantar de quarta-feira. Mas quando ele abriu a porta, ela percebeu que algo era diferente. A mesa estava posta com mais cuidado que o normal, havia velas acesas e Vitória estava vestida com seu melhor vestido. "O que está acontecendo?" perguntou Mariana, suspeitosa, mas sorrindo. "É uma celebração", explicou Diogo, seus olhos brilhando. "Os médicos deram os resultados dos últimos exames de Vitória hoje. Os marcadores da doença dela caíram 70%. 70%, Mariana. Eles estão chamando de remissão." Mariana sentiu suas pernas fraquejarem. Ela se abaixou na altura de Vitória, suas mãos tremendo enquanto segurava os ombros da menina. "Remissão?" Vitória assentiu animadamente. "O médico disse que eu estou ficando melhor de verdade. Que se continuar assim, eu posso fazer tudo que crianças normais fazem. Dançar, correr, até natação." Mariana puxou Vitória para um abraço apertado, lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. "Eu estou tão orgulhosa de você", ela sussurrou. "Você lutou tanto." "Você me ajudou", disse Vitória, afastando-se para olhar para Mariana. "Você e o papai. Vocês são meu time." Durante o jantar, enquanto Vitória falava animadamente sobre voltar às aulas de balé que havia abandonado 2 anos atrás, Mariana observou Diogo. Ele estava olhando para a filha com tanto amor, tanto alívio, que Mariana sentiu seu coração apertar. Este homem havia lutado sozinho por tanto tempo, carregando o peso do mundo em seus ombros, sem nunca desistir. Depois que Vitória foi para a cama, Diogo e Mariana ficaram no sofá, uma taça de vinho nas mãos de cada um. "Obrigado", disse Diogo suavemente. "Por tudo, por salvar minha filha, por se importar, por..." Ele hesitou, procurando palavras. "Por nos deixar te salvar também." Mariana olhou para ele confusa. "Me salvar?" "Você estava tão perdida quanto eu estava", disse Diogo. "Só de forma diferente. Eu estava perdido no desespero de salvar Vitória. Você estava perdida em tentar esquecer Gabriel, em construir muros tão altos que nada poderia te machucar. Mas nós todos precisamos ser salvos às vezes, e às vezes salvar outra pessoa é o que nos salva também." Mariana ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dele. "Você sabe o que é engraçado?" ela disse finalmente. "Eu passei 20 anos construindo uma empresa bilionária, ganhando prêmios, sendo admirada e temida. Mas esses últimos 6 meses, sentada na sua cozinha, ajudando Vitória com lição de casa, tentando aprender a fazer sua receita de macarrão, esses foram os meses mais felizes da minha vida." Diogo colocou sua taça na mesa e se virou para encará-la completamente. "Mariana, eu preciso te perguntar uma coisa. E você pode dizer não, sem problema, mas..." "Sim", ela o interrompeu. Ele piscou. "Você não sabe o que eu ia perguntar." "Não importa", disse Mariana, um sorriso nervoso, mas genuíno em seu rosto. "Qualquer que seja a pergunta sobre nós, sobre o futuro, sobre sermos algo mais do que apenas amigos, a resposta é sim, porque eu estou cansada de ter medo. Estou cansada de me proteger de sentir coisas, e vocês dois, fazem eu querer sentir tudo." Diogo segurou o rosto dela entre suas mãos, seus olhos procurando os dela. "Eu estava indo perguntar se você queria ser minha namorada oficialmente. Como adultos fazem, sabe? Com rótulos e tudo." Mariana riu e era um som leve, livre. "Que romântico." "Ei, sou professor de história, não de literatura", brincou Diogo. "Então, mais seriamente. Mas Mariana, eu estou apaixonado por você. Pela mulher de verdade, não pela CEO. Pela mulher que chora com filmes de animação, que queima torradas, que lê livros de astronomia para minha filha, que ainda está aprendendo como deixar pessoas entrarem, mas está tentando todos os dias." "Eu também", sussurrou Mariana. "Estou apaixonada por você. Pelo professor que faz piadas ruins, que nunca desistiu, que me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, que me mostrou como viver de novo." Quando eles se beijaram, foi diferente de qualquer coisa que Mariana já havia experimentado.
Não era apenas atração física ou conveniência. Era conexão real, profunda, entre duas pessoas quebradas que haviam encontrado formas de se consertar juntas. 2 anos depois, em um sábado ensolarado de primavera, a casa que Diogo e Vitória haviam se mudado, um lugar maior, com um jardim onde Vitória podia brincar, estava cheia de pessoas e risadas. Era o 9º aniversário de Vitória, e ela estava saudável, forte, radiante. Seu cabelo havia crescido em cachos grossos que ela insistia em prender com presilhas coloridas. Ela corria pelo jardim com outras crianças, sem ficar cansada, sem precisar de pausas para a medicação. Os médicos haviam declarado remissão completa 6 meses atrás. Mariana estava na cozinha, ajudando a organizar o bolo quando Daiane chegou, junto com vários outros funcionários da Biovita que haviam se tornado amigos próximos da família. "A empresa está indo bem sem você lá todos os dias?" brincou Daiane. Mariana sorriu. Ela ainda era CEO, mas havia aprendido a delegar, a confiar em sua equipe, a não trabalhar 70 horas por semana. "Está indo melhor, na verdade. Turnos razoáveis e vida pessoal são bons para a criatividade. E para romance", adicionou Daiane com um olhar significativo para onde Diogo estava acendendo velas no bolo. Do lado de fora, Vitória soprou as velas cercada por amigos e família. Quando perguntaram qual foi seu pedido, ela olhou para Mariana e Diogo com um sorriso travesso. "Não posso contar, senão não se realiza. Mas posso dar uma dica. Tem a ver com uma família ficando ainda maior." Mariana e Diogo trocaram olhares surpresos e ligeiramente embaraçados enquanto os adultos riam. Eles haviam discutido o casamento recentemente, mas não sabiam que Vitória estava prestando atenção. Mais tarde, quando a festa acabou e Vitória estava dormindo exausta, mas feliz, Diogo encontrou Mariana no jardim, olhando as estrelas. "No que está pensando?" ele perguntou, envolvendo-a por trás. "Em como a vida é estranha", disse Mariana. "Uma mensagem enviada por engano, um erro estúpido. E olhe onde estamos agora." "Sem arrependimentos?" perguntou Diogo. Mariana se virou em seus braços para encará-lo. "Nenhum. Aquela mensagem, ela me acordou, me forçou a ver o que eu estava ignorando. Não apenas sobre Vitória, mas sobre mim mesma, sobre o que eu tinha perdido ao me proteger tanto." "A dama de gelo derreteu", brincou Diogo. "Completamente", concordou Mariana sorrindo. "E descobri que prefiro sentir, mesmo quando dói, do que não sentir nada." Eles ficaram ali por um tempo, sob as estrelas que Vitória amava tanto, 2 pessoas que haviam encontrado cura nas conexões mais inesperadas. A Biovita continuou prosperando sob a nova filosofia de Mariana. O programa que salvou Vitória eventualmente recebeu aprovação total da Anvisa, ajudando centenas de crianças em todo o Brasil. A história de Mariana e Diogo se tornou lendária entre funcionários e pacientes. Um lembrete de que, às vezes, os erros mais embaraçosos podem levar aos acertos mais belos. E em uma gaveta no escritório de Mariana, preservada em uma captura de tela, estava aquela mensagem